Muito boa noite. Sabe que queria começar com um pensamento que vai liderar a gente para o tópico, se Deus quiser, master do shiur de hoje. Fico pensando às vezes, e obviamente quando a gente pensa sobre algo é muito bom pensar. Às vezes as pessoas vivem a vida sem pensar. Só o fato de parar e pensar de vez em quando já cria frutos maravilhosos. Quando a gente pensa de uma forma saudável, óbvio, e de uma forma feliz. Estava pensando o seguinte: quanto sortudo nós somos de ter o privilégio de termos a Torá Kedoshá como presente nosso. O que isso quer dizer? Eu não sei exatamente o que a gente fez para merecer esse presente tão show, tão maravilhoso, que é a Torá Kedoshá, de verdade. Óbvio que tem, a Gemara aborda isso, se é mérito dos avós, dos nossos patriarcas, ou pelos esforços que nosso povo passou em muitas jornadas, países, séculos e continentes, mas, being as it may, da forma que for, ser Yehudi é um presente incomparável, é isso mesmo. Eu queria começar com vocês por aqui. Que delícia ter o presente de ser um Yehudi, ter a Torá na nossa mão. Tem um passuco, tem um verso, meus queridos, no fim do Sefer Torá, mais precisamente em Parashat Kitavó. De repente, Moshe Rabbeinu, no fim da vida dele, está conversando com o povo, dando algumas instruções, algumas mitzvot. De repente ele chega para o povo e fala: olha, fim do Sefer Torá. Oi, deixa eu contar um negócio para vocês, diz Moshe Rabbeinu. E o povo fala: com prazer, manda. Hayom hazeh nihyet aleam. Habibi, nesse dia você vai se transformar, se transformou num povo. Que dia que é esse? O que aconteceu? Hayom hazeh, today, hoje, nihyet aleam, você, povo Yehudi, Moshe Rabbeinu mais uma vez contando para o povo, virou uma nação. Mas o que aconteceu nesse dia? Então, se a gente olhar lá na Parashá, que Moshe fez um pacto com o povo Yehudi, a gente assinou o contrato, levou no tabelião, testemunhas, que a gente vai cumprir a Torá. Aí Moshe Rabbeinu falou: opa, aí sim, Habibi. Nesse dia você virou um povo. Qual dia? No dia que Moshe Rabbeinu fez um pacto com a gente, referente às mitzvot e averot da Torá, cumprir e não transgredir, respectivamente. Então é interessante. Se a gente for pensar junto, e é algo assim, estrondo, olhem que master. Um povo, para ser um povo, o que ele tem que ter? Povo italiano, porque ele é o povo italiano, porque eles moram na Itália, ou nasceram na Itália, ou vieram da Itália. O nosso povo é um povo que não tem terra. Como assim? Não, deixa eu explicar o que eu quis dizer. Óbvio que tem a terra de Israel, que é um lugar kadosh indiscutivelmente, certo? Uma terra especial e maravilhosa, mas a maioria da história do nosso povo a gente passou fora da terra de Israel. Quem abrir o livro de história ou o Rav Google vai perceber que a maioria do povo, do tempo que o nosso povo viveu, a gente viveu fora da terra de Israel. Então nosso povo não é um povo pelo fato de ter a terra de Israel. Óbvio que Baruch Hashem, que é um lugar kadosh, mas de novo, não foi isso que transformou a gente num povo. Tá bom, então tem uma outra coisa que os italianos, por exemplo, no exemplo tem, é que eles falam italiano. Os italianos falam italiano. Ah, então talvez é o idioma, se não é a terra, talvez é o idioma. Mas, Habibi, o idioma também não pode ser. Olha que interessante. Por quê? Porque a maioria do nosso povo, durante todas as gerações talvez, ou muitas gerações, se a gente quiser falar, a minoria do povo que falava hebraico, Lashon HaKodesh, eu me refiro. Então, de novo, não é a terra, não é o idioma, talvez é a comida. Last shot, vamos tentar a comida? Também isso nem se fala, essa é fraca, porque os Ashkenazim no Gefilte Fish, os Faradim no Kibbeh Besanie. Então não é possível que o povo todo era unido por uma língua, por um idioma, por uma terra, também não, por um alimento, também não. Então a pergunta é, então o que é? O que fez a gente ser um povo? Se não é a terra, não é o idioma, não é a comida, é o que faz normalmente qualquer nação do mundo ser uma nação, ser um povo.
A resposta é o que a Torá fala para a gente. Em Parashat Kitavó. Hayom hazeh, hoje, Nihiet aleam, você virou uma nação, disse Moshe Rabbeinu para o povo. O que aconteceu hoje? Naquele dia, Moshe Rabbeinu assinou um pacto que a gente vai cumprir a Torá. É isso que faz a gente ser um povo. É isso mesmo. A única coisa que fez sempre e fará sempre com que nós fôssemos um povo é a Torá Kedoshá. Talvez, a gente pode se questionar agora, na nuvenzinha aqui da nossa mente, e no Egito? No Egito ainda não tinha Torá. No Egito, a gente estava virando um povo, ainda não era um povo, e já tinha a definição de sair do Egito com um propósito, no ex já estava escrito Har Sinai. Ou seja, mesmo quando não tinha Torá, tinha a definição de chegar lá em alguns dias receber a Torá no deserto. Ou seja, o que faz com que cada um de nós, Yehudi, se identifique como Yehudi, é o fato que a gente recebeu a Torá. Todo o resto é maravilhoso, Lashon HaKodesh é maravilhoso, Eretz Israel nem se fala que é maravilhoso, comida judaica também nem se fala que é maravilhoso, Sfaradi, Ashkenazi, cada um com o gosto dele, gostos não se discute, mas o que faz a gente, ser o povo é a Torá Kedoshá. Porque a única coisa que teve durante toda a trajetória do povo. Quer dizer, quando a gente vê dois Yehudim que se encontram no aeroporto, todo mundo já passou por isso. Os dois chegam no aeroporto, seja de outra cidade, ou da mesma cidade, mas talvez não se falam muito, porque são de bairros diferentes, e de repente você chega no aeroporto, e os dois vão se cumprimentar, como é que vai, etc e tal. Você mora na mesma cidade com ele, nunca falou com ele. Eu moro em outro lugar e nunca falou com ele. Como que vai? Posso te ajudar? Falar oi, boa noite, no menor dos casos. O que faz? É esse kesher, essa união, esse link. Uma resposta, 4 letras, em hebraico ou em português. Torá. Mais nada. Então, eu queria aproveitar, já que Baruch Hashem a gente tem esse presente maravilhoso que é a Torá, que vale muito mais do que uma joia, sem desmerecer a joia, óbvio. Eu queria olhar com vocês uma midá bomba que tem na Torá. É o seguinte, acompanhem comigo, queridos. Quando Bnei Israel foi construir o Mishkan. Mishkan é o tabernáculo, ou eu costumo dizer o Betamigdash móvel, que acompanha a gente durante toda a jornada no deserto. Moshe Rabbeinu precisava construir o Mishkan. O Mishkan era de ouro, e outras partes não, de prata, outras partes de tecido, outras partes de couro. Moshe Rabbeinu tinha que angariar fundos para isso. Então Moshe Rabbeinu fez um charity, século 21, vamos lá, dinner, jantar de arrecadação. A Torá conta para a gente que ele pediu para o povo, fez um apelo. E aí teve uma coisa muito interessante, que foi o único jantar de uma instituição beneficente que teve um superávit, que sobrou dinheiro, chega, já deu, Hajj. Moshe Rabbeinu falou, please stop, enough, chega. Foi o único jantar, foi o único apelo que teve, que sobrou e os doadores já chegam, não podiam mais dar dinheiro. Por quê? Porque tinha mais doação do que o Mishkan precisava para ser construído. Então a Torá escreve para a gente o seguinte: Vayetze Moshe Rabbeinu saiu, depois que ele viu que as pessoas eram tão gentis e doaram mais do que precisava para a construção do Mishkan, Vayavir o Korba Machane, Lemor. Então, passaram um barulho aí no acampamento onde os Eudim estavam e disseram o seguinte: Ish veisha, homem ou mulher, os dois que estavam até então doando, please, s'il te plaît, aliasu od melacha, letrumata Mishkan, não tragam mais nada para a construção do Mishkan. Aí termina o passuco dizendo que o pessoal obedeceu, mesmo que estavam com muita vontade de trazer, eles obedeceram. Vaichale ameavi, o povo parou de trazer porque já tinha completado o necessário. Tem um comentarista no Humash chamado Sforno. Eu vou ler para vocês umas 10 palavras, me permitam. Ele faz o seguinte: diz o Sforno sobre esse passuco: Loi chris sheloi aviu nedavá kirtzonam. Moshe Rabbeinu não falou para eles não trazerem mais presentes, doações. Avale chris sheloi asu od melachá. Ele falou para eles não fazerem mais nenhum trabalho para o Mishkan. Daqui para frente quem faz mais nenhum trabalho. Mas ele não falou para eles não tragam mais doações. Quer dizer, não começa a fazer coisas novas. E aí a pergunta é, na verdade, mas o passuco já terminou falando para a gente, que Moshe Rabbeinu falou, parem de trazer, vai chalear meavi. Olha, não façam mais trabalhos e
o povo parou de trazer, fazer trabalhos novos e trazer. O que o Sforno adiciona para a gente que Moshe Rabbeinu não falou para eles parem de trazer? Falou para eles, olha, parem de fazer trabalhos, confeccionar materiais para o Mishkan. Então, vi uma vez que o Sforno veio inovar para a gente uma coisa muito, muito interessante. Olha que legal. Tinha gente já na fila do Mishkan. E Moshe Rabbeinu fez a contabilidade, a gente precisa de 10 quilos de prata, por exemplo, e a gente já tem 10. Então Moshe Rabbeinu, o que ele fez? Ele podia ter falado, daqui para frente todo mundo para, quem está na fila daqui para trás pode voltar para casa. Diz os Sforno, Moshe Rabbeinu não falou isso. Moshe Rabbeinu falou para o povo o quê? Olha que maravilhoso. Olha, não venham mais e não entrem mais na fila. Agora, quem já está na fila para trazer, Moshe Rabbeinu não recusou. Mas a gente já teve o budget necessário, já vai dar superávit, Moshe Rabbeinu achou algum uso para isso que a Torá nos conta. Mas, atenção, Moshe Rabbeinu não falou para as pessoas, olha, sabe o que? Já acabou a necessidade e podem voltar para casa. Mas tinha gente na fila lá, tinha gente que já estava pronto, eu sou o próximo, eu sou o número 10 da fila, eu já também quero doar. É um privilégio poder doar para a casa de Hashem, que é o Mishkan. Moshe Rabbeinu falou a verdade. Eu tenho que ser sensível a essas pessoas. Eu falo para as próximas não virem mais, mas quem já está aqui eu não posso recusar eles. Então Moshe Rabbeinu achou um jeito de kedushá, de santidade, de usar aquele valor para não ofender aquelas pessoas, os novos que não tragam mais. Mas quem já está na fila, mesmo que ainda não doou, eu não posso falar para ele meia volta, vou ver. Por quê? Isso seria falta de sensibilidade, porque ele veio com tanto carinho, separou, ficou na fila, e agora na boca do gol eu vou falar para ele, olha, acabou o jogo? Não pode ser. E olhem só, meus queridos, falando em sensibilidade, que é o tópico de hoje, olhem só o que a gente faz todos os dias e está diretamente ligado com isso. A gente fala no hino nacional, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Diariamente, dia e noite, literalmente. Depois a gente fala Ve'ahavta, Ve'haya e daí por diante. Todos esses trechos que a gente fala estão na Torá. Ve'ahavta, Ve'hayim Shamoa, Shema Israel, tudo isso consta na Torá. Porém, tem um trecho que não está na Torá. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. E a pergunta é, por que a gente fala ele se ele não está na Torá? E por que todos os trechos a gente fala alto e Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed a gente fala num tom baixo? Por quê? Então a Gemara conta pra gente no tratado de Psachim, tudo na Torá tem razão, tudo nos costumes tem razão. Então a Gemara conta pra gente no tratado de Psachim, na página 56a, Nun Vav Amud é o seguinte: Yaakov estava pronto com uma profecia para contar para todos os filhos dele, no caso as 12 tribos, o que ia acontecer no fim dos dias até terminar a história do mundo. Tudo. Ia contar que o povo passou por essa dificuldade, e teve Covid, e teve alegrias, e teve momento da época de ouro do povo. Ia contar a história do começo, da onde eles estavam, até o fim da história do mundo. Tudo. Veio uma profecia para ele. Ele foi contar as aventuras de Bnei Israel. Em 80 segundos ele ia contar para as 12 tribos. E de repente, a Gemara conta que a Shekhinah, a divindade, desapareceu de Yaakov. O primeiro pensamento de Yaakov falou, uau, será que? O quê? O seguinte, Avram Avinu, meu avô, teve um filho chamado Ishmael, que era mais ou menos. Yitzhak teve um filho, Esav, que era mais ou menos, do jeito que Hashem queria. Deve ser que eu, filho deles, também tive um filho mais ou menos. Então, por isso que a Shekhinah, a divindade que estava comigo para revelar a história de toda a continuação do mundo, até o fim da história do mundo para os meus filhos, desapareceu. Porque deve ser que, quando eu chamei meus filhos para contar isso para eles, deve ser que tem pelo menos um que não é merecedor. E por conseguinte, a Shekhinah, a divindade, desapareceu. Yaakov ficou preocupado. Todos os filhos, quando perceberam essa preocupação de Yaakov, de uma forma unânime disseram Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad para Yaakov. Ou seja, Yaakov, nosso pai,
Shema Israel, escuta, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, todos nós concordamos em um só Deus. Todos nós estamos na mesma sintonia que você, Yaakov. Yaakov falou, ufa, deve ser que a divindade desapareceu por uma outra razão, mas eu não tenho nenhum filho que ele é mais ou menos. E para comemorar isso, o que Yaakov disse, retrucando para os filhos? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yahu! Sorte! Abençoado é o nome de Hashem Leolam Vaed. Forever. Para sempre. A Gemara fica com um dilema. Um minuto. A gente fala Baruch Shem ou não fala? Porque Moshe Rabbeinu, quando fala a Torá, ele traz o passugo de Shema Israel, que os filhos falaram para Yaakov, mostrando que eles estavam todos no caminho de Hashem. E não foi por isso que a divindade desapareceu, foi por outra razão. Yaakov, de felicidade, falou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, abençoado é Hashem para sempre. Agora, isso não consta na Torá. Então, na hora de a gente colocar o hino nacional no Sidur, Chachamim ficaram com uma dúvida, coloca ou não coloca? Por um lado, a gente não pode colocar, porque Moshe Rabbeinu não falou isso no Sefer Torah, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Por outro lado, a gente quer colocar, porque essa foi a troca de ideias de Yaakov com os seus filhos. E um veio depois do outro. Então, nossos sábios, de uma forma magnífica, tiveram a seguinte solução. Fala, só que num tom mais baixo. E é por essa razão, diz o Talmud, que nós falamos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed num tom mais baixo, diferente de todo o Shema. Porque todo o Shema consta na Torá e Baruch Shem não consta. A gente fala mais baixo. Então por que fala? Para ser sensível ao fato que Yaakov falou. Então olha que interessante. Todas as vezes que a gente fala o Shema, a gente está levando em consideração a sensibilidade como se fosse de Akadosh Baruch Hu e de quem escreveu o Sidurim, óbvio, que foram 120 sábios que escreveram a Tefilá no Sidur para a gente. E olhem que interessante, falar tem que ser sensível, porque se Yaakov falou, a gente não pode deixar isso fora. Mas por outro lado, Moshe Rabbeinu não falou, então fala num tom baixo. Será sensível a Yaakov e a Moshe Rabbeinu. Uau! Todos os dias no Shema, sensibilidade. Meus queridos, eu queria dar um passo adiante com vocês, já que esse é o tópico de hoje, e me veio à cabeça um pensamento que eu nunca tinha pensado. É o seguinte, uma nova definição do 10º teste de Avraham Avinu, talvez. Não vi isso escrito, mas acho que talvez possa ser verdade. O seguinte, no 10º teste de Avraham Avinu, antes de Hashem pedir para Avraham Avinu sacrificar o filho dele na Akedat Yitzhak, o único filho que ele tinha, que ele teve com 100 anos de idade, daí por diante, Hashem fala para Avraham Avinu, preciso falar com você, vem mais um teste. A reação imediata de Avraham Avinu é Hineni, estou aqui, pode mandar Hashem, eu estou pronto. Hineni quer dizer eu estou pronto, mas a tradução em hebraico, Hineni é eu estou aqui. Mas o que quer dizer estou aqui? O Rashi já fica preocupado no Chumash, estou aqui, óbvio que ele estava aqui, você já não está falando com ele está aqui. O Rashi tem uma explicação. Eu acho que Avraham Avinu, talvez uma outra explicação, o que quer dizer Hineni, eu estou aqui? Avraham Avinu falou, eu estou aqui. Pronto, pode mandar o teste. O que isso quer dizer, eu estou aqui? O seguinte, uma das formas de quando a gente tem um desafio na vida, um teste, seja ele qualquer coisa que a gente precisa fazer, ou pode ser algo emocional também. Como a gente pode lidar com a situação? A pessoa pode se transformar num robô sem sentimentos. Quer ver? Hashem mandou. Eu vou fazer. A outra é, Hashem mandou, mas eu ainda tenho sentimentos, eu vou considerar meus sentimentos e fazer. Olhem que interessante. Olhem que maravilhoso, meus queridos. Hagar, mãe de Ismael, concubina de Avraham, teve um filho chamado Ismael, óbvio, e de repente a Torá conta pra gente que ela foi para o deserto, junto com o filho dela, estava muito calor e Ismael estava com febre. E não tinha mais água no deserto para eles beberem, não tem máquina de água no deserto. O que aconteceu?
Hagar ficou desesperada de ver seu filho sem água. Imagine, um filho, é sempre um filho, no deserto. O que ela fez? Ela não deu um abraço no filho. Está escrito que ela jogou o filho, mandou o filho embaixo de um arbusto e se distanciou do filho. Por quê? Diz a Torá, está escrito na Torá isso. Hagar falou, eu não quero ver meu filho sofrer. Que ele sofra, mas eu não quero ver para não ter que lidar com esse sentimento. Essa é uma das formas. Eu prefiro não olhar, porque eu sei que eu não vou ser forte o suficiente para conseguir aguentar isso. E tem muitas coisas na vida que ninguém passe por dificuldades que a pessoa pode ter esse caminho. Outra forma é falar o seguinte, olha, eu vou estar junto com ele para o que der e vier. Avraham Avinu, quando Hashem falou, Avraham, eu tenho mais um teste para você. E esse é o teste, se você passar, jackpot. Avraham Avinu fala para Hashem, Hineni, eu estou aqui. O que quer dizer eu estou aqui? I am all in. Eu estou 100% aqui. Hashem falou, ah é? Agora sim, por favor, você vai conseguir fazer o teste de Akedat Yitzhak. Olha só que power. Se Avraham Avinu tivesse feito o teste de Akedat Yitzhak como um robô, Hashem mandou, eu vou fazer sem nenhum sentimento. O teste, ele ainda é grandioso, mas ele é muito menor. Porque ele não está indo como um pai, ele está indo como um servo de Hashem, mas esquecendo que ele é o pai de Yitzhak. Talvez a explicação de Hineni, eu estou aqui com meus sentimentos, Hineni, eu estou aqui full, 100%. Então olhem que maravilhoso. Quando Avraham Avinu fala, Hineni, eu estou aqui, eu estou indo te obedecer a Hashem, mas eu estou indo como um pai de Yitzhak. Que difícil. Eu não esqueci que eu sou pai dele, eu lembro que eu sou pai dele, eu não joguei que nem Hagar, meu filho, no arbusto e tchau, não quero ver o sofrimento. Eu vou junto com meu filho como um pai, mas a sua ordem, a Kadosh Baruch Hu, ela vem antes do meu sentimento para o meu filho, eu vou ter que trabalhar sobre isso. Mas não que eu esqueci esse sentimento. E é por isso que está escrito no Midrash que Avraham Avinu, quando foi, ele foi muito feliz. Olhem que maravilhoso, meus queridos. Avraham Avinu foi feliz, não só que ele foi feliz, que está escrito que todo o amor que pode existir de um pai para um filho estava encapsulado naquele momento em Avraham Yitzhak. Exatamente o que a gente falou. Olhem que maravilhoso. Hineni quer dizer, eu estou aqui, eu estou indo full com meus sentimentos. Talvez por isso que o 10º teste foi um power. Porque se Avraham Avinu tivesse feito como Hagar, mandado o Ishmael embora e tchau, podia ter virado a mão, feito assim com a faca, ou mesmo olhando, mas travado os sentimentos como um robô, o teste não teria sido tão grandioso. Talvez essa explicação de Hineni, eu estou aqui, como pai de Yitzhak. Mesmo que eu sou pai de Yitzhak, Hashem, eu te amo tanto que eu vou trabalhar sobre os meus sentimentos para cumprir a sua ordem, no caso de matar o meu único filho Yitzhak. A palavra sentimento, sensibilidade, em hebraico, ela é chamada regishut, sensível. Uma pessoa ragish, em hebraico, é chamada uma pessoa sensível, que é o que Hashem espera da gente. Não frágil demais, mas sensível sim. Ela vem da palavra em hebraico regesh. Regesh são sentimentos. Para ser sensível, eu preciso estar atento aos meus sentimentos. O que quer dizer isso? É o seguinte. Primeiro, a pessoa precisa estar ciente que ele tem sentimentos. Porque muitas vezes, no mundo virtual, ou no mundo físico, mas a gente acaba virando meio virtual, a gente esquece dos nossos sentimentos. Porque às vezes alguém que tem algum medo, ele é babaca. Às vezes alguém vem contar alguma coisa pra gente e fala, não liga para isso. Quando eu falo não liga para isso, quando eu falo para mim mesmo ou para os outros, pode ser para mim mesmo também, o que eu estou falando? Isso não é motivo de ficar preocupado. Não precisa ficar bravo. O que eu estou falando para a pessoa? Talvez a gente tenha que trabalhar como não ficar bravo, mas se ele já está bravo, se eu já estou chateado, se eu já estou feliz, não precisa ficar eufórico por isso, ansioso por isso. Mas como assim? Eu já estou. O primeiro ponto para ser sensível para com os demais é ser uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável é aquela pessoa que está atenta aos seus próprios sentimentos. Mensagem de ouro. E Hashem
é 100% sensível aos nossos sentimentos e aos sentimentos de todo mundo. Vou contar para vocês uma Gemara que é um pouquinho delicada, mas se a Gemara contou, é o cérebro de Hashem, a gente pode partilhar e aprender algo famosíssimo, não famoso, mas é fortíssimo daqui, não famoso, mas fortíssimo. É o seguinte, a Gemara traz no Tratado de Kiddushin, da página 29b, são 3 páginas lá maravilhosas, todas as páginas do Talmud são maravilhosas, que a Torá inteira é wonderful, mas ela pergunta para a gente com que idade a pessoa tem que casar. Óbvio que talvez hoje em dia mudou um pouquinho, mas os princípios lá continuam sendo válidos. E a Gemara fala muitas leis lá maravilhosas de respeito aos pais, coisas interessantíssimas. Vale a pena algum dia a pessoa estudar, página 29b. E de repente, Tratado de Kiddushin mais uma vez, de repente a Gemara pergunta o seguinte, o que vem primeiro? Se aprofundar no estudo da Torá ou casar? Então, uma opinião fala estuda a Torá primeiro e depois casa. Outra opinião fala não, primeiro você casa, depois você estuda a Torá. Tem um debate lá na Gemara. De repente, a Gemara diz o seguinte, olha, de acordo com todo mundo, vem Iefshar Beloisha, se o homem não consegue ficar sem casar, Isaisha ve'harkach ilmat Torá, nesse caso específico, todos concordam que ele primeiro casa e depois estuda a Torá. Se ele está na flor dos hormônios, ele precisa casar. Então, nesse caso, não, ele casa primeiro e depois estuda a Torá. Agora, outros casos, lá tem discussão no Talmud. Então, olha que interessante, quando eu estudei essa Gemara, no ciclo do Daf Yomi, já faz 6 anos, me marcou algo que eu fiquei uau. E aí apareceu hoje a oportunidade no Shur para a gente bater um papo alguns minutos sobre isso. É o seguinte, eu falei para mim mesmo, a Gemara podia ter muito bem dito, olha, de acordo com a opinião que fala que a pessoa primeiro precisa estudar a Torá e depois casar, que é uma das opiniões, ele fala, olha, e se você está com os hormônios à flor da pele, homem, se vira, o problema é teu. A minha opinião do Talmud, uma das opiniões, é primeiro estuda a Torá, depois casa. Ah, mas eu estou com meus hormônios à flor da pele. O problema é seu. Entra na receita e participa da regra de todo mundo. Só que a Torá fala para a gente, olha, se tem um caso de uma pessoa que ele está com os hormônios à flor da pele e ele precisa casar, então que primeiro ele case, tenha uma esposa, depois ele estude Torá, para acalmar as vontades dele. Então olha que interessante, meus queridos. A Torá não falou se vira. Óbvio que tem casos que Hashem permite, outros não. Mas aqui a Torá, Hashem, a Gemara falou para a gente que Hashem falou, olha, seja sensível ao sentimento dele e naquele caso, mesmo de acordo com a opinião que fala que primeiro estuda a Torá, vai concordar que ele primeiro casa e depois estuda a Torá. Porque seja sensível à necessidade daquele marido, naquele caso. Então, eu aprendi daqui dessa Gemara o seguinte, na verdade a Gemara é o cérebro de Hashem, é a cabeça de Hashem, que ele apresentou para a gente, a Torá Kedoshá. Então a Gemara ensina para a gente, seja sensível. Sensível em quê? Primeiro entender que você tem uma necessidade, porque se o marido for uma pessoa que fala, olha, eu primeiro preciso casar, que eu estou com meus hormônios à flor da pele, eu primeiro preciso casar, não vou conseguir estudar a Torá, vou ficar pensando na minha esposa, então primeiro eu preciso casar. Então eu primeiro preciso saber disso, para saber onde eu me enquadro. E aí sim, Hashem falou, para você eu abro uma brecha, mesmo que normalmente precisa estudar a Torá primeiro, e depois casar, no seu caso, peculiar, casa primeiro, mesmo de acordo com aquela opinião. Ou seja, eu preciso saber onde eu me enquadro, eu não preciso negar meus sentimentos, minhas vontades, para depois poder entender também que Hashem foi sensível aos meus sentimentos. Hashem, no caso, a Gemara. Eu queria explicar isso um pouquinho melhor. Não dá para a pessoa ser sensível, ragish, regishut, sensibilidade, sentimentos ao próximo, se a gente não vê numa outra pessoa, ou em nós mesmos, uma pessoa só que estuda, que trabalha, que faz mitzvot, que passeia, que tudo isso é importante. Mas um minuto, dentro de tudo isso tem um ser humano. E um ser humano que Hashem criou é composto por sentimentos. E ninguém está sempre feliz, ninguém está sempre triste, se tiver tem que procurar ajuda. A pessoa tem uma oscilação.
Quando a oscilação ela é muito violenta, então a pessoa precisa procurar uma ajuda. Mas a pessoa tem uma oscilação, é normal, porque nós somos seres humanos e é normal às vezes estar mais feliz, às vezes menos. Então, o primeiro ponto para que eu possa ser sensível com os outros é saber que existe algo chamado sentimentos na minha vida. Porque se eu negar eles, eu nunca vou conseguir dar um ok no sentimento de qualquer pessoa. E meus queridos, acompanhem comigo. Mesmo que eu sei que eu tenho um sentimento, e eu trabalhei sobre ele, estudei, pedi ajuda, o que for, tudo é válido, se for competente. De repente, porque eu já passei por esse sentimento, e eu já passei essa barreira, eu fiz musculação, agora eu tenho os músculos para lidar com essa situação, vem alguém que me conta, olha, eu tive tal coisa, e a pessoa fala, bobeira, um minuto. Se você passou por isso há 2, 3 anos atrás, agora você ficou musculoso, em vez de falar bobeira, um minuto. Uau, exatamente o contrário. Puxa vida, eu acho que eu sei um pouquinho do que você está passando porque eu já passei por isso. Quando eu vou e falo para outra pessoa bobeira, eu estou falando o seguinte, eu estou tirando um pedaço da minha história que eu podia ter transformado isso em algo show, em ajudar alguém. Não é bobeira. Porque se ele está falando isso, se ela está falando isso, é porque existe. Agora, quando a gente já vai com ar de apatia, não dá nem abertura para que a outra pessoa possa comunicar, às vezes com uma palavra, às vezes com um gesto, às vezes com uma expressão facial, isso para a gente, seja maravilhoso ou desagradável. Sabe que cada um de nós é diferente. Tem gente que gosta de ketchup, gosta de mostarda, tem gente que não gosta de nenhum dos dois. Tem gente que gosta de ser mais organizado, gente menos organizado. Cada um é diferente, porque eu não preciso disso, ou eu não sinto isso, não pode ser que isso não permite com que ele ou ela possa sentir. Quando a gente vai para algum lugar, meus queridos, já que a gente está falando de sentimentos, a gente vai numa festa, vai na sinagoga, vai no trabalho, a gente vê 3 pessoas, 4 pessoas, sei lá, um grupo de pessoas, e a gente cumprimenta eles. Já que não são 200, são 3, 4, 5, a gente cumprimenta. Quando a gente dá a mão de uma forma para a pessoa 1 e 2, por exemplo, e a 3 e 4 a gente dá a mão mais caída, oi, e para o primeiro a gente fala, bom dia! O terceiro e quarto fala bom dia, só porque eles são menos, sei lá, pops, ou famosos, ou, sei lá, conta de banco menor ou o que for. O 3 e o 4, que foram cumprimentados de uma forma um pouco mais simples, sentem isso. Ah, mas é bobeira. Se você lembrar que você tem sentimentos, ele ou ela também tem direito a ter sentimentos. Nesse caso não é bobeira. Porque eu não consigo nunca validar o outro se eu não consigo validar os meus sentimentos. Quando a gente vai cumprimentar alguém, seja sensível. Se vai cumprimentar 4 pessoas, eles estão numa rodinha, cumprimenta os 4 com o mesmo entusiasmo. Ou fala oi para todo mundo de uma vez. Quando a gente fala oi para um, para outro, e o terceiro e o quarto, ou o primeiro, o segundo, o número que for, a gente fala de um jeito um pouquinho mais mole, a pessoa percebe. E ele se sente mal. Ah, problema dele. Não, problema meu, porque eu causei ele se sentir mal. E olhem o que significa sentimentos, meus queridos. Uma Gumará assim, que vale a pena saber que ela existe. No Tratado de Moed Katan, na página 27b, diz o Talmud para a gente o seguinte. A Gumará conta que inicialmente, se a Gumará não falasse isso, eu não conseguiria nem repetir, mas é parte da história do nosso povo. Inicialmente, depois de 120 anos bem vividos, com saúde e alegria, quando uma pessoa falecia, de uma família que não tinha meios econômicos, a família fazia o que, diz o Talmud? Tinha vergonha de enterrar o falecido, o que fazia? Deixava ele na sarjeta e saía correndo. Por quê? Porque cada um que era enterrado naquela época era enterrado de uma forma nobre, chique, e aquela família não tinha dinheiro, e a vergonha era tanta que era melhor para aquela família deixar o falecido na sarjeta sem ser enterrado e sair correndo, do que enterrar ele de uma forma simples, e todo mundo vê que aquela família é pobre. Pessoal, olhem até onde vai. É absurdo isso se a Gumará não falasse. Mas agora que a gente entende que é um sentimento, já não é mais absurdo. Até que veio o Rabban Gamliel, que era um homem muito nobre, e ele próprio falou, eu quero ser enterrado com uma mortalha, uma roupa muito, muito barata.
Aí todo mundo falou, opa, c'est Rabban Gamliel, le monsieur Rabban Gamliel, très chic. Se ele vai ser enterrado de uma forma simples, óbvio que nós também é Corinthians, e aí vai todo mundo ser enterrado assim. Daí para frente ficou o costume dentro do povo de todo mundo ser enterrado de uma roupa muito simples. Antes, as pessoas que não tinham posses deixavam o falecido na sarjeta e tinham vergonha de enterrar, porque se fizessem um enterro, todo mundo ia ver que tipo de roupa que ele está sendo enterrado, o falecido, é uma vergonha. Então, ele viveu na casa da pessoa há 100 anos, vai deixar ele na sarjeta, não tem o que fazer, a vergonha é muito grande. Assim dizia o Talmud, antes de instituírem roupas muito simples. Eu fiquei pensando aqui, entre parênteses, se parte de ter sentimentos é tomar cuidado com o que a gente deixa de água na boca para as outras pessoas. Porque eu sempre penso assim, a gente não tem uma fórmula única e a gente nunca julga ninguém, a gente gosta sempre de aprender. Mas quando a gente faz uma festa muito chique, será que isso não faz com que o outro precise fazer também? E o sentimento dele? Ele precisa fazer. Ele que faça mais simples. Mas no momento que todo mundo sobe a média para 8, a pessoa que tinha a média 6 e até agora era boa, ele ficou de recuperação já nas festas. Porque todas as festas têm a chiqueza, vamos inventar agora, ilustrar a média 8. Então média 6 já ficou simples, o que média 6 era normal antes, ou 5 era normal, cada vez sobe. Ser sensível é lembrar que quando a gente faz uma coisa pública, isso impacta pessoas. Na nossa casa, para os nossos amigos muito próximos, muita saúde, muita brachá, sempre. Mas quando é público, vale a pena pensar nos sentimentos que a gente gera nos outros também. Já que a gente está falando de sentimentos, as pessoas têm sentimentos. Na época da Gemara tinham e hoje também tem. Talvez finge que não tem, talvez não está tão ciente disso, mas tinha que estar. O famoso Rav Zilberstein, que tem aquelas perguntas maravilhosas que fazem para ele, de todos os tipos, ele responde assim, num estalo, com provas do Talmud, do Shulchan Aruch. Ele conta que a esposa dele não se sentia bem andando na rua do lado do marido dela. Por quê? Óbvio que ela gostava muito do marido, e o marido dela também, mas ela falou uma vez o seguinte, pessoal, olhem que é ser delicado, fino. Ela falou uma vez para o marido dela o seguinte, será que você não se incomoda que a gente não ande junto um do lado do outro? Perguntou por quê. Ela falou o seguinte, no nosso bairro onde a gente mora aqui em Israel, disse a esposa do Rav Zilberstein para ele, muitas pessoas são mulheres viúvas no nosso bairro. Aqui na nossa rua tem muitas viúvas. E eu fico pensando, quando eu vou passear com você, meu marido, e a gente anda um do lado do outro, será que uma viúva, quando está passando, não sente um pouco lembrança do marido? Eu não quero causar que elas voltem a lembrar o marido, a falta do marido, melhor dizendo, não só o marido, lembrar a falta do marido, porque eu estou andando do seu lado. Uau! Olha, independente se anda do lado do marido ou não, para pensar nisso precisa ser muito fino, muito 6 estrelas VIP. Platinum. Olhem que maravilhoso. Eu não quero andar do lado do meu marido, porque aqui na nossa rua tem muitas viúvas, e quando a gente passar, pode ser que uma viúva vai começar a lembrar, olha, puxa, que pena que ela pode ter um marido e passear e eu não posso. Alahá pede isso? Não sei responder para vocês. Mas que maravilhoso a sensibilidade, e é isso que a gente precisa ter. Em alegrias também. Se alguém faz uma festa, um casamento, a gente espera que é o único casamento dele. Um bar mitzvah é o único dele. Mesmo que eu tenho 3 bar mitzvahs para ir hoje, ou essa semana, em vez de Mabruk ir embora, Mazal Tov ir embora, uau, Mazal Tov! É outra coisa. É ser sensível à alegria do outro. Sabem que uma das razões que não se beija as crianças dentro do Beit HaKnesset da sinagoga é uma halachá. Não pode dar um beijo num filho dentro de uma sinagoga. Uma das razões, assim traz o Sefer HaSidim, é porque tem gente na sinagoga que não tem filhos. Então, quando eles veem um pai ou uma mãe beijando o filho na sinagoga, que é um lugar que tem muitos Yehudim juntos, isso vai causar um desconforto para aquele outro homem não casado,
ou mulher não casada ou casado que ainda não tiveram oportunidade de ter filhos. Então não pode beijar uma criança na sinagoga, o seu filho. Por quê? Por sensibilidade ao outro que pode estar lá. Olha que Torá magnífica que a gente tem. Olha que show. Eu vi uma frase de um psicólogo recente, o seguinte, ele falou o seguinte, acompanhe comigo nessa fase final do shiur. Ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Eu acrescentaria alegria, porque o shiur não é sobre dor, é sobre sentimento, sobre ser sensível, sensibilidade. Mas ninguém se torna completamente humano sem sentir dor, e a gente adiciona aqui, ou alegria pelo próximo, ou por ele mesmo antes de pelo próximo. É isso mesmo. Sim, cientes da nossa dor, da nossa ansiedade, da nossa preocupação e da nossa alegria e da nossa euforia também. Eu adicionaria nessa frase mais uma coisa. Ninguém se torna completamente humano sem sentir a dor dele próprio e a dos outros. A alegria dele próprio e a dos outros. Talvez essa definição de Ben Adam, de ser humano de acordo com a Torá. Hineni, disse Avraham Avinu, I am here. 100% com meus sentimentos. Sortudo é um filho que os pais são sensíveis a ele. Porque muito não precisa ser falado. Sensibilidade passa no ar, passa numa expressão facial, passa num não rir de uma piada, se for engraçada, óbvio. Passa de roer as unhas, às vezes. Alguns atos, algumas expressões deixam pistas para a gente. Mas só se eu estou em touch com meus sentimentos, eu posso cheirar isso nos outros. Porque é muito difícil alguém chegar e falar, eu estou com medo. É difícil. Poucas pessoas sabem e são corajosas. Mas a maioria fica no ar. Se eu sou sensível aos meus sentimentos, eu estou alerta aos dos outros, mesmo que eles não falem. Eu consigo perceber, eu tenho esse tato. Sortudo é o marido, a esposa, que é sensível um ao outro. Mesmo que não fala, dá para sentir, dá para perceber. Muitas coisas importantes na nossa vida, a gente nem sabe expressar. Expressa para mim a alegria de casar um filho. Difícil expressar. Expressa a alegria de ter feito um aniversário legal. Não sei como expressar isso. Me expressa como é gostoso o bolo de chocolate da sua mãe. Não dá para expressar isso. Mas dá para ver a expressão facial. Expressar verbalmente não dá. Colocar em palavras não dá. Mas ver a plenitude da pessoa, a alegria da pessoa, isso dá para ver. Eu preciso ter sensibilidade para perceber isso. E a Hashem espera isso de cada um de nós. Eu termino com um episódio que aconteceu comigo hoje e uma história bomba em seguida. Hoje eu estava no Beit HaKnesset e uma vez por semana aparece um senhor em algum lugar que eu rezo. E esse senhor, ele talvez precise de alguma ajuda econômica e as pessoas ajudam. De uma forma bem delicada e uma pessoa muito fina mesmo. De repente, justo hoje, eu fui sem minha carteira na sinagoga. Eu cheguei lá, eu tinha um valor muito pequeno, achava que era feio dar para ele. Então eu cheguei para ele, eu fiquei na dúvida, falo, não falo, finjo que eu não lembro que ele está aqui. Cheguei para ele e falei, olha meu querido, sabe, todo tal dia da semana, eu faço questão de te dar um abraço, alguma participação aí monetária, justo hoje eu não trouxe minha carteira. Eu dei um sorriso para ele e falei, olha, me desculpa, mas eu não trouxe minha carteira, eu queria pelo menos te dar um bom dia. Ele olhou para mim e falou, olha, sabe o que eu queria te falar? Que às vezes o seu bom dia, o bom dia das pessoas, com um sorriso, para mim, vale mais do que o dinheiro. E eu queria te agradecer hoje por ter vindo aqui. Porque justo agora, o seu sorriso fez o meu dia. Pessoal, olhem a sensibilidade que a gente podia ter para alguém quando fala com ele, quando olha nos olhos dele. E a história, para finalizar, verdadeira e recente, é a seguinte. A história se passa em Jerusalém. Num Beit HaKnesset, uma sinagoga. Muitas sinagogas têm um shamash. Sinagogas Faradi tem algo chamado shamash, um ajudante, um pessoal lá que cuida do sidurim, da sinagoga estar arrumada. Esse shamash, chama ele de ajudante ou regente da sinagoga de alguma forma, ele cuida do sidurim, faz todo aquele trabalho muito importante. Esse shamash, ele acordava cedo, antes de shacharit,
quando as pessoas chegavam para Shacharit de manhã na Tefilá, na reza, o café e o chá já estava pronto. Ele já sabia cada um como gostava. Esse com 2 gotas de açúcar, esse com 4, esse sem nenhuma, esse com adoçante. Cada um ele sabia como gostava e ele decorou e servia as pessoas de uma forma muito, muito carinhosa. Só que tinha uma coisa que ninguém nunca entendia. Ele sempre servia meio copo de café ou chá para cada um dos participantes da sinagoga. Era sempre meio copo. Ninguém entendia por quê. Ele deixava repetir 1, 2, 10 vezes durante a tefilá, quantos copos de chá ou café você quiser, mas é só meio copo por vez. Ninguém entendia por quê, mas ninguém nunca perguntou, ele era tão gentil, o Shamash. Então, não cabe a gente perguntar por quê. Talvez era um pessoal bem educado. Um dia esse Shamash ficou um pouquinho febril, ele não conseguiu vir, e ele falou para o filho dele vir para o Bet HaKnesset. Então todo mundo chega na sinagoga de manhã e vê que era o filho do Shamash, e aí a euforia de todo mundo, falando em sentimentos, foi gigante, porque falou, pela primeira vez em anos, a gente vai ter um copo de café inteiro, ou um copo de chá inteiro, e não precisar repetir algumas vezes, em vez de ter meio copo, servido por vez para cada um de nós. O filho começou a encher o copo, de repente o pai chega lá, e fala para o filho o seguinte, filho, esqueci de te avisar, meio copo por vez. E aí os participantes, quando vem o Shamash, bem que a alegria terminou, que vai ser meio copo por vez. O filho vai no canto e conversa com o pai e fala, pai, 1 minutinho, você me pediu para vir aqui servir o chá e o café. Eu vim. Você estava doente. Você precisou sair da cama doente para me falar meio copo? Who cares? Que eu sirvo um copo inteiro. Se você tem esse costume aí, talvez cabalístico, de servir meio copo, eu respeito, mas eu vim servir o copo inteiro. Por que o senhor, o pai, teve que sair da cama doente para me lembrar que é meio copo por vez? E o pai falou, eu vou te contar uma coisa, que aqui ninguém sabe. E o filho falou, claro. O pai falou o seguinte, olha, tem 2 senhores aqui, nessa congregação, nesse minyan, nesse grupo de pessoas, que a mão deles treme muito. Eles têm alguma debilidade física, e essa debilidade, infelizmente, faz com que a mão deles trema muito, muito. E se eu dou um copo cheio para cada um, eu vou ter que dar para eles também. E aí vai começar a cair chá, cair café. Eu já vi isso. É muito envergonhador. Ou eles não vão poder tomar café e chá, também é vergonha, porque todo mundo toma, menos eles vão perceber. Então, qual a solução para todo mundo ficar feliz? Meio copo para cada, porque no meio copo eles conseguem se virar muito bem e o copo não transborda, não acontece nada, eles não passam vergonha. Mas aí o filho falou para o pai, mas nesse caso você fica meio estranho, porque todo mundo fica olhando para você, porque só meio copo e você não responde. E o pai falou o seguinte, prefiro eu passar um pouco de vergonha com uma boa razão do que aqueles 2 senhores se sentirem mal dentro do Bet HaKnesset sem ter nenhuma razão. O silêncio já diz tudo. Boa noite, sentimentos maravilhosos, que a gente possa estar em touch com nossos sentimentos inene, que a gente possa sentir os outros, e quem sente os outros, vive com os outros. Essa pessoa é a pessoa mais saudável do mundo. Semana de saúde maravilhosa a cada um de todos nós. Tudo de bom.